Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso curso. Vou iniciar com vocês agora a parte do conteúdo aqui, né, da nossa unidade curricular de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos, certo? Então, a gente tem que essa unidade curricular, ela é a última ali do nosso módulo específico 1, certo? Então, vocês estão aqui no curso, né? Na quinta, 1, 2, 3, 4, 5, na quinta unidade curricular, no segundo módulo, certo? No módulo específico 1, beleza? E a gente vai, né, iniciar esse conteúdo a partir de agora, conhecendo a história da nossa situação de aprendizagem, certo? Então, a gente tem aqui, né, um teste surpresa. Então, olá, senhor Fábio, seja bem-vindo à nossa empresa. Fábio agradece, muito obrigado. Como você sabe, estamos selecionando um técnico em eletromecânica. Sim, estou aqui para concorrer à vaga. Você conhece sistemas pneumáticos? Mas é claro, esse sistema é utilizado na maioria dos equipamentos das empresas. Vejo que você atende a quase todos os requisitos para ocupar o cargo, mas antes quero propor um desafio para você. E qual é? Venha comigo até o nosso laboratório de pneumática. Fábio, aqui tem uma bancada onde você deverá fixar os componentes. E esta é a caixa com diversos tipos de componentes pneumáticos. Ok, mas o que eu tenho que fazer? Quero que você monte um circuito pneumático que trabalhe na seguinte sequência: um a mais, dois a mais, dois a menos, um a menos, sem problemas. Então, pessoal, o primeiro ponto, né, que a gente consegue identificar aqui nessa situação é que ele representou a sequência lógica, né, de um circuito pneumático através, né, de uma abordagem algébrica, certo? Então, ele traduziu toda a lógica, né, do circuito aqui através de uma equação algébrica. E o que que significa isso? Né? Então, se a gente observar aqui, eu tenho, né, um A, 2A. O que que significa isso? Então, eu tenho um pistão pneumático, um atuador, né? Então, eu tenho um atuador pneumático, que ele chamou de 1A. E aí eu tenho, né, por exemplo, um outro pistão pneumático que ele chamou de 2A, certo? E essa sequência aqui, esse mais e esse menos, o que que significa, professor? Esse mais e esse menos, né, dentro da simbologia algébrica para circuitos pneumáticos, o mais aqui nessa simbologia desse maisinho, ele representa avanço. E esse menos significa recuar, né? Ou seja, o que que essa equação algébrica está me dizendo? Então, a gente tem aqui pistão 1A e pistão 2A. Então, ele está falando que esse pistão 1A aqui, né, ele vai avançar, né, então a haste dele vai deslocar, certo? Depois, né, que o 1A desloca, que ele avança, o 2A vai iniciar o seu avanço, certo? Então, terminou esses dois movimentos. O A avançou, o 2 avançou, 1A avançou, 2A avançou, né? Inicia os processos de recuo. Então, agora, primeiro o 2A vai recuar. Então, 2A recua e o 1A ainda continua aqui na posição que ele estava, certo? Somente depois do atuador 2A recuar é que o atuador 1A pode recuar, certo? Então, essa sequência algébrica aqui, ela está me dizendo isso, que eu tenho um circuito, né, pneumático, um circuito de automação pneumático, em que ele deve ter ações ordenadas, ou seja, eu preciso, né, realmente esperar acontecer uma determinada ação para depois ocorrer outra ação.
né? Então, eu tenho primeiro o pistão atuando, depois o segundo atuando, aí depois, né, esse circuito, esse pistão 2 recua e somente depois o circuito um recua. Ou seja, então eu tenho ali uma sequência, né, uma lógica desse circuito de forma sequencial e ordenada, ok? Deixa eu ver se tem alguém na nossa aula. Não, por enquanto sou só eu, então vamos continuar aqui. Então, né, através dessa situação de aprendizagem, é chegada a hora da gente ajudar o Fábio ali a realizar essas atividades. Então, a gente tem que desenvolver as atividades propostas que vão ser descritas aqui na nossa situação de aprendizagem, certo? E aí a gente vai, né, iniciar aqui os nossos estudos de pneumática e de hidráulica. Então, os circuitos, né, a gente vai ver como que são montados esses circuitos pneumáticos, certo? E ao final desse capítulo, né, a gente vai conseguir interpretar, selecionar e classificar os tipos, né, de componentes de circuitos pneumáticos, além de conseguir montar sistemas que vão controlar, né, a atuação desses dispositivos. Então, os circuitos pneumáticos, ele tem grande aplicação na automação de processos industriais, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa palavra, automação, certo? Então, pessoal, o que que leva, né, a gente a automatizar processos? Então, a automatização de processos, né, basicamente eu substituir alguma atividade, alguma ação repetitiva, né, que é feita ali todos os dias ou durante um intervalo de tempo, certo? De forma que eu precise de uma ação humana, né? Eu substituo essa ação humana, essa ação que é manual por um processo automático, ou seja, eu substituo a ação humana naquele processo por uma ação, né, ali de dispositivos que não são humanos. No caso nosso aqui, vão ser dispositivos pneumáticos, certo? Então, a pneumática, né, ela é muito utilizada dentro dessa automação de processos industriais de produção, certo? Então, ela é frequente ali em todas as indústrias. Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria que trabalha, né, com a recepção ali de material, ou seja, chega caixas no estoque, e aí eu preciso, né, pegar essas caixas e movimentar até o estoque. Então, eu posso substituir esse processo em que uma pessoa vai lá, né, no caminhão, pega aquela caixa, leva até o estoque, por esteiras, né, que fazem o transporte dessas caixas. Então, eu posso ter ali, por exemplo, alguns pistões pneumáticos, né, que vão pegar essa caixa, levar até a minha esteira transportadora e essa esteira transportadora leva essa caixa ali para o determinado local onde ele vai ser armazenado. Então, eu automatizo esse processo, né? Eu automatizo essa força humana através dos processos aqui pneumáticos. Então, os movimentos nos circuitos pneumáticos, eles são executados por atuadores, né? Então, a gente tem dispositivos, certo, que são comandados por válvula que realizam a determinada função daquele equipamento, ou seja, são os atuadores que realmente realizam o trabalho, transformando, né, aquela energia pneumática, né, aquela energia armazenada no meu ar, né, comprimido para a realização de trabalho, certo? Então, nos circuitos pneumáticos, os componentes eles podem ser divididos em quatro grupos, certo? Então, a gente vai conhecer agora esses grupos. Então, eu tenho, né, que pode ser elementos de trabalho. Então, esses elementos de trabalho, né, são aqueles que realizam trabalho, ou seja, eles transformam a energia, né, pneumática em trabalho. E esses elementos de trabalho são compostos basicamente pelos nossos atuadores.
certo? Esses atuadores, eles podem ser, né, pistões pneumáticos, certo? A gente tem os nossos elementos de comando, né? Então, são esses elementos aqui que realmente vão comandar a ação dos elementos de trabalho. Ou seja, esses caras aqui que vão dizer para esses caras dos elementos de trabalho, por exemplo, os meus pistões, quando que ele vai avançar e quando que ele vai recuar. Ou seja, os elementos de comando, eles, como o próprio nome diz, né, vão comandar ali os movimentos dos nossos atuadores, certo? E eu tenho os meus elementos de sinal. Então, esses elementos de sinal são dispositivos, né, que vão comandar os nossos elementos de comando principal. Ou seja, eu tenho ali válvulas, por exemplo, né, válvulas principais, que para ela mudar de posição, né, para ela mudar a posição de trabalho dela, ela precisa de um determinado sinal externo, certo? E esse sinal externo vem dos meus elementos de sinais, ok? E a gente tem os nossos elementos auxiliares de circuito. Então, a gente vai ver cada um desses aqui detalhado daqui para frente, ok? Então, o primeiro, né, a gente vai ver aqui os elementos de trabalho, certo? Então, os elementos de trabalho, eles têm a função de executar algum tipo de atividade, ou seja, transformam a energia pneumática em movimento. Então, né, a gente tem aqui os nossos atuadores, certo? Em que na ponta desses atuadores eu vou ligar, né, vou conectar a outros dispositivos. Para quê? Para que o movimento gerado pela minha energia pneumática faça alguma ação. Então, por exemplo, eu citei o exemplo aqui das caixas, né? Quando chegam no nosso estoque. Então, eu vou ter ali pistões, né? Atuadores pneumáticos que realmente vão, através do seu movimento de avanço e de recuo, né? Elevar a caixa ou abaixar essa caixa para a esteira transportadora, certo? Então, perceba que em um cilindro, a energia pneumática ela é transformada em movimentos de avanço e de recuo. Ou seja, eu pego essa energia pneumática e transformo em movimento retilíneo ou movimento rotativo. Então, a gente vai ver também dispositivos que trabalham, né, com energia pneumática, transformando aquela energia em movimento de rotação, certo? Então, os elementos mais utilizados na indústria são os cilindros lineares e os giratórios, né? Além dos motores pneumáticos. Então, aqui nessa figura, a gente tem, né, a foto de como é os atuadores, né, pneumáticos. Então, a gente tem aqui um cilindro, né, que é chamado de simples ação, porque ele tem apenas um orifício de entrada e de saída de ar, certo? Eu tenho aqui um cilindro sem haste, então essa mesa, né, ela é conectada em algum dispositivo e com o movimento de avanço aqui, essa mesa se desloca, ok? E a gente tem aqui, né, os nossos dispositivos giratórios. Ou seja, então isso aqui é muito comum, né, nas nossas indústrias, nas linhas de produção, aonde, né, eu conecto aqui nas parafusadeiras ou nas rebitadeiras ar comprimido e elas conseguem executar a sua função, né, sem necessitar da nossa energia elétrica. Os elementos de comando, né, eh, como eu disse antes, né, os elementos de comando, eles têm como finalidade comandar, né, ali dar realmente orientação para o movimento dos elementos de trabalho, ou seja, eles que vão falar, né, para os nossos atuadores quando que eles têm que avançar ou quando eles têm que recuar. Então, por isso, né, eles são chamados aqui de elementos de comando. E muitas vezes esses elementos de comando são as nossas válvulas direcionais, né? Então as válvulas direcionais, elas vão fazer o quê? Né? Elas realmente vão direcionar o fluxo do meu ar comprimido para os elementos de trabalho. Então são elas as responsáveis, né, por dar a direção ali do meu fluido dentro do meu circuito, certo?
Então, aqui no exemplo, a gente tem uma válvula direcional 5 duas vias, né, com acionamento por pilotagem externa. Então, pessoal, a gente vai ver mais para frente, né? Mas a gente vai ver essas nomenclaturas. Essas 5 duas vias significa que ela tem 5 conexões de trabalho e ela tem duas posições de trabalho, ok? E elas são o quê? Acionadas, ou seja, para que essas posições, né, troquem entre si, ou seja, para que eu tenha essa mudança de posição, eu preciso de um elemento que acione, né, essa troca. Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, as entradas de ar comprimido, certo? Tanto para a mudança de uma posição quanto para outra, certo? Por pilotagem, ou seja, isso aqui é um sinal, né? Um sinal pneumático que faz, né, o controle dessa válvula aqui, ou seja, o controle da mudança de posição, certo? Então, os elementos de comando, eles servem para comandar esses movimentos realizados pelas válvulas, certo? Então, a gente vai compreender aqui para que servem esses elementos de sinais agora daqui para frente, certo? Então, os elementos de sinais, ele tem como função executar o controle das válvulas principais, certo? Então, a gente viu que as válvulas principais, né, os elementos de comando, geralmente são válvulas direcionais, certo? Então, a gente viu aqui, ó, são válvulas direcionais que direcionam um fluxo. E para que essas válvulas direcionais cumpram a sua função, eu preciso ter ali elementos que vão dar o sinal para ela realmente mudar de posição, certo? Então, aqui na tela anterior, a gente viu uma válvula 5 duas vias, que ela é o quê? Ela é pilotada, ela é comandada por um elemento externo, ou seja, para que ela mude de posição, né, da via de trabalho, é necessário que ela receba um sinal pneumático de outro componente, que pode ser, né, também de uma válvula direcional de acionamento manual ou mecânico, certo? Então, a gente viu, né? Então, a gente tem aqui os elementos de sinais que vão executar o controle das nossas válvulas principais, certo? Então, para que a minha válvula principal mude a posição da via de trabalho, ela tem que receber um sinal, né? No nosso caso aqui, que a gente está vendo, é um sinal pneumático. E aí, ao receber esse sinal, né, esse piloto, ela, ela pode realmente mudar ali de posição, certo? E essa válvula de sinal, essa válvula piloto, ela pode ser uma outra válvula direcional, por exemplo, aqui com acionamento mecânico. Então, eu tenho aqui, né, uma válvula de acionamento mecânico, ou seja, ela realmente tem aqui, né, um fim de curso, um rolete fim de curso, que vai determinar aqui, né, a mudança de posição. E aí o retorno para a posição original de trabalho se dá aqui por uma mola. Então, no corpo da válvula, né? Então a gente chama isso aqui de corpo. Então, no corpo da válvula eu tenho a simbologia dela, certo? Então, essa simbologia que eu acabei de riscar aqui, ela faz referência a esse elemento fim de curso aqui, que é chamado de rolete, certo? Ou seja, para ela, né, quando esse rolete está atuado, ou seja, quando essa haste que ela tem uma força nesse sentido, acionando esse pino aqui para dentro, a válvula ela tá nessa posição de trabalho aqui, né? Ou seja, eu tenho que o ar que entra, né, nessa válvula aqui, ele está impedido, ou seja, tem um bloqueio aqui, e aí ela comunica, né, essa saída de serviço aqui pro ar atmosférica, ela permite a passagem. Ou seja, eu tenho uma entrada de serviço, não uma entrada de pressão, que ela vai estar bloqueada, e eu tenho essa válvula aqui, nessas duas entradas de serviço, que faz a conexão com a atmosfera, certo? Quando, né, essa válvula não está acionada, ou seja, quando esse rolete não chegou ao fim de curso, ele está nessa posição, sem acionar esse pino aqui, né, eu tenho uma mola interna que faz, né, a válvula retornar para essa posição aqui de trabalho, certo? Ou seja, eu vou ter agora, né, deixa eu limpar aqui.
Então, eu vou ter, né, quando a mola está acionada, eu vou ter que é o meu ponto de entrada de pressão, né, vai estar bloqueado, e aí, né, eu tenho o ponto de serviço aqui, né, a conexão de serviço indo para a atmosfera, certo? E aí a gente tem outros tipos de válvula mostrada aqui, né? Por acionamento muscular, ou seja, realmente eu preciso de uma força muscular do operador para acionar esse botão. Acionando esse botão, ela troca de posição de trabalho, certo? E da mesma forma, outro acionamento muscular, né? Botoeira, um outro botão aqui. Então, note que eu preciso, né, de elementos para acionar, para fazer essas válvulas trocarem de posição da via de trabalho, certo? E eu tenho os elementos auxiliares, que ele tem a função, né, ele tem a sua função, né, a sua classificação separada em dois diferentes tipos. Ou seja, eu tenho meus elementos auxiliares, que têm a responsabilidade de preservar o ar comprimido, ou seja, eles realmente fazem, né, a responsabilidade de preparar meu ar comprimido, na verdade, que vai ser fornecido para o meu circuito pneumático. Ou seja, quando eu tenho, né, a geração de ar comprimido, esse ar ele é ali admitido da minha atmosfera. Deixa eu ver, acho que alguém entrou. Opa, Evandro, boa noite. Boa noite. Chegou quase no final aqui, mas qualquer dúvida que você tiver, pode me interromper aqui, tá? A gente vai estar entrando hoje mais a fundo aqui nos nossos circuitos pneumáticos, certo? Vendo os principais elementos, os principais componentes dos circuitos pneumáticos, ok? Como é que está seu conhecimento nessa parte? Já deu uma estudada na apostila? Boa noite. Cheguei agora do trabalho. É, Eu dei uma lida, mas ainda tô um pouco. tá um pouco Tem muita, perdido ainda. muita dúvida ainda. Beleza, se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, se quiser perguntar agora, ou durante a explicação aqui, sinta-se à vontade, pode abrir o microfone, perguntar, né? Então, realmente, eu não quero que você fique com dúvida, ok? É Ok, realmente a minha função aqui, né, tentar explicar essa dúvida. Eventualmente, se eu não souber no momento, né, eu vou dar uma forma de pesquisar e trazer essa resposta para você. Então, como a gente não é dono da sabedoria, né? Ninguém sabe tudo, então realmente a minha função, quando não souber, é trazer essa explicação para você aqui na próxima aula, ou talvez num outro dia, amanhã, por exemplo, se você tiver essa dúvida, eu passo meu contato e a gente vai ali conversando, explicando, né? Tirando essas dúvidas, tá? tá ok, obrigado. Beleza? Deixa eu ver se tem, né? Somos só nós. É, Então, Evandro, eu já entrei aqui, né, na parte dos nossos elementos auxiliares, né? Então, quando a gente estuda a parte dos circuitos pneumáticos, né? Então, quando eu falo circuito, é realmente diversos dispositivos, né? Seja isso quando eu falo em elétrica, quando eu falo em hidráulica, quando eu falo em pneumática, são componentes, né? Que trabalham com aquela determinada fonte de energia. Então, vamos supor, se eu estou falando de circuitos elétricos, eu tenho ali dispositivos que funcionam com energia elétrica. Se eu estou falando agora de circuitos pneumáticos, eu tenho elementos, né, dispositivos que funcionam com a energia pneumática, certo? Então, esses elementos que funcionam com essa energia pneumática, quando eles são unidos, né, quando eu conecto esses elementos em um caminho fechado ali, eu tenho, né, a formação do circuito. Então, quando eu tenho, né, elementos pneumáticos conectados entre si de uma forma que o meu ar comprimido ele possa percorrer, né, a gente tem os circuitos pneumáticos. E aí a gente tem a classificação, né, principal, a divisão principal desses elementos dentro do circuito pneumático. Então a gente viu lá, né, os atuadores pneumáticos, que são os elementos que realmente executam o trabalho, ou seja, eles pegam aquela energia pneumática, aquela energia contida no meu ar comprimido e transformam isso em movimento, né? Então eu tenho os meus atuadores
né, que tem os movimentos de avanço, meus movimentos de recuo, e eu tenho também, né, os meus atuadores rotativos que utilizam dessa energia do ar comprimido para transformar aquilo ali em movimento de rotação, né? Então, furadeiras, por exemplo, furadeiras pneumáticas, né? Tem motores que funcionam com energia pneumática, certo? A gente viu os elementos de trabalho, né, que são esses. E a gente tem também, né, a principal, as válvulas, né, os elementos de comando. Então, para que esses elementos de trabalho realizem a sua função, eu preciso ter elementos que comandam eles, né? Então, eu tenho ali as minhas válvulas direcionais que vão direcionar o fluxo de ar comprimido, né, para os diversos pontos do meu circuito, certo? E aí eu tenho os meus elementos de sinais. Esses elementos de sinais são dispositivos, né, que vão mandar sinais para minhas válvulas principais, ou seja, os meus elementos de sinais controlam meus elementos de comando, né? Então, eles vão mandar sinais para esses elementos de comando, para essas válvulas principais, para que elas realmente mudem a posição da via de trabalho, certo? E aí a gente tem, né, os elementos de sinais que podem ser sinais pneumáticos, ou seja, quando eu tenho ali elementos de pilotagem das minhas válvulas, certo? Eu tenho sinais quando eles são sinais elétricos, né? Eu tenho elementos eletropneumáticos para realmente comandar a posição daquelas vias de trabalho. E a gente está vendo agora os elementos auxiliares, né? Que eles têm basicamente a sua classificação separada em dois tipos diferentes. Ou seja, os elementos auxiliares é todos aqueles dispositivos que trabalham no circuito pneumático, que não seja, né, elemento de trabalho, que não seja válvula, né? E a gente tem ele classificado como elemento auxiliar. Ou seja, eu tenho, né, os componentes que têm a responsabilidade de preparar o ar comprimido para ser fornecido para o circuito pneumático. E quando eu falo aqui em preparar o ar comprimido, o que que seria isso, né? Então, por exemplo, lá no meu compressor, né? Então, eu vou representar aqui um compressor como se fosse um cilindro, né? Então aqui vamos supor aqui. Então, compressor aqui, eu tenho aqui o êmbolo, né? E o pistão aqui. Então, ele tem um virabrequim aqui. Então, beleza. Então, e aqui é a saída, entrada, saída. Ou seja, ar atmosférico é admitido aqui, né? Então, ar atmosférico é admitido dentro desse pistão. Então, com o movimento, então eu tenho um motor, né, aqui, que é ligado nesse eixo. Quando esse motor aqui ele gira, né, ele faz o pistão aqui se mover para cima, né, fazendo o quê? Comprimindo esse ar aqui, certo? Quando ele comprime esse ar, né, esse ar aqui ele ganha energia e ele vai aqui para o meu circuito. Só que o que que acontece? Eu estou admitindo ar atmosférico, né? Ar que realmente do nosso ambiente. Esse ar ele vem com diversos contaminantes, né? Então realmente eu tenho ali fuligem, eu tenho elementos sólidos contaminantes e eu tenho presença de umidade nesse ar atmosférico. Então o nosso ar, né? Ele tem uma parcela de vapor de água dissolvido nesse circuito. Eu só Então, beleza. Desculpa, eu tava só olhando um negócio aqui. Então, o ar atmosférico, ele tem ali a presença de contaminantes e tem a presença de umidade, certo? Esses contaminantes, quando eles são sólidos, eles fazem o quê? Né? Eles podem realmente danificar ali dispositivos que trabalham com movimento relativo. Eles podem arranhar, né? Eh, por exemplo, os meus furadeiras pneumáticas, né? Então, se eu não fizer uma preparação desse ar comprimido, retirar esses elementos grosseiros, eles podem danificar ali a parede das tubulações, podem danificar os meus componentes, né? Então, eles geram uns sérios problemas ali para o meu circuito pneumático. A parcela de umidade dentro desse ar comprimido também gera diversos problemas, né?
nos elementos, ou seja, ela pode gerar oxidação da tubulação, ela pode retirar, né, a lubrificação ali dos elementos que trabalham com movimentos, né? Ela pode gerar diversos problemas ali pro meu sistema. Então eu preciso, né, ter unidades de preparação desse ar comprimido, certo? Ou seja, que filtre esse ar comprimido e que retire umidade do meu circuito e além disso injete ali um pouco de ar, um pouco de óleo, né, lubrificante para as minhas partes móveis, certo? Então essas unidades são classificadas como os elementos, né, auxiliares. Eu posso ter essas unidades de conservação, né, que eu acabei de falar, que são os lubrifio. Eu posso ter minhas válvulas reguladoras de pressão, né, meus dispositivos de segurança, ou seja, quando a pressão do meu circuito pneumático atinge um valor limite, essas válvulas se abrem, permitindo que esse ar, né, vá para a atmosfera, aliviando a pressão de todo o meu sistema, certo? E eu tenho, né? Ô, Oi, pode falar. nesses compressor também tem o filtro de filtro para não deixar passar umidade para frente, né? Sim, é. Eles têm, né, geralmente um filtro ali de partículas sólidas na parte de admissão dele. A parte de retirar a umidade, ela vai acontecer após a compressão, né? Então, lá na tubulação de descarga dos meus compressores. Por quê? Quando eu pego esse ar comprimido, né, e elevo a pressão dele, eu preciso, né, porque essa parcela de vapor, para ela condensar em líquido, eu preciso resfriar esse líquido depois, certo? Então, eu tenho os elementos que são chamados de resfriadores posteriores, em que eles vão fazer a redução da temperatura desse ar comprimido para que essa parcela de vapor que está, né, como gás ali misturado no ar comprimido, condense, né, em forma de líquido e aí eu consigo expurgar isso, né? A gente fala fazer o expurgo, né? Expulsar essa água da minha tubulação. Então, esse processo de condensação da água acontece nesses resfriadores, né, posteriores, acontece nos meus tanques de armazenamento de gás, né, e acontece também nos nossos lubrifios. Então, eu tenho ali realmente, né, diversas sequências de resfriamento desse ar comprimido para tirar essa parcela de umidade do meu sistema, beleza? Beleza. E eu tenho os elementos que têm como função, né, influenciar as forças e velocidade de movimento dos nossos atuadores. Ou seja, eu tenho minhas válvulas reguladoras de fluxo, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem, então deixa eu desenhar aqui novamente. Vou desenhar aqui um pistão. Aqui é a minha entrada de ar. Então, note que eu sou um exímio desenhista, né? Então, quando eu tenho aqui, né, a entrada de ar, eu tenho o êmbolo. Então, vamos lá. Quando eu estou falando de cilindro, né? Essa parte externa, aqui, ó, ela é chamada de camisa, certo? Esse elementozinho aqui, ó, que faz a vedação do ar comprimido e que transforma a pressão em força, é chamado de êmbolo, certo? Êmbolo, camisa. E ligado aqui, né? Ligado aqui eu tenho a minha haste. Então essa haste aqui, ó, que vai ter elementos de conexão aqui na frente para realizar trabalho. Então eu vou ter aqui, né, outros dispositivos conectados na ponta dela para transformar esse movimento dela linear aqui no trabalho que eu preciso, certo? Então, quando o ar comprimido, então eu vou desenhar uma com retorno por mola, né? Então vai ter aqui, ó, um cilindro, um pistão de simples ação com retorno por mola. Então, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil de entender. Essa válvula é 3 via ou 4 via? Oi? Essa qual? Essa daqui? Isso. Essa válvula Não, aqui, ó. essa que você desenhou aí. Não, então, esse que eu desenhei aqui, ele é um pistão. Ele é um atuador.
É ele que vai transformar a energia do ar comprimido em trabalho, né? Então, por exemplo, quando o ar comprimido é admitido aqui, certo? Então eu tenho ar aqui, né? Então eu tenho as partículas desse ar com um determinado valor de pressão, certo? Se você lembrar, pressão, ele é uma força dividida por uma área de contato, certo? Qual a área de contato que eu vou ter aqui? Essa que eu estou pintando de verde aqui, que é a área do meu êmbolo, certo? Eu vou chamar de A1 aqui. Ou seja, esse ar aqui, com a pressão atuando em uma área 1, vai me gerar uma força, que eu vou chamar de F1, que vai ser a pressão vezes essa área 1, certo? Então, essa força é como se ela empurrasse esse êmbolo para frente. Então, empurrando esse êmbolo, a minha haste aqui, ó, ela se desloca. Então, esse pistão, ele avança, certo? Então, ele avançando, né, eu tenho aqui a realização de trabalho, beleza? E aí, o que que acontece? Quando eu regulo o fluxo de ar que entra nessa câmara, né, eu regulo a velocidade com que essa haste movimenta. Se eu tenho mais ar sendo injetado aqui dentro, essa válvula aqui se movimenta com uma velocidade maior. Se eu tenho menos ar sendo admitido aqui, né, eu tenho menor velocidade do meu pistão, certo? Então, quando eu tenho válvulas reguladoras de fluxo, eles vão regular a vazão desse ar que entra, né, aqui na minha câmera para controlar a velocidade do meu atuador, certo? Quando eu tenho controladores de pressão, né? Opa, rapaz, hein? Então, quando eu tenho controladores de pressão, né? Se eu mexo aqui, ó, nesse parâmetro de pressão, né? Quando eu diminuo a pressão, eu diminuo a força com que esse atuador, né? Eu diminuo a força desse atuador, certo? Então, se eu regulo a pressão, eu diminuo a força do meu atuador. Se eu regulo a vazão, eu diminuo a velocidade do meu pistão. Beleza? Deu para entender? Entendi. Então, beleza. Então, aqui, ó, a gente tem, né? Então, nessa foto, a minha válvula reguladora de fluxo. Então, o que que ela vai fazer? Através de um processo de redução de calibre, né? Então, eu tenho que a minha linha. Deixa eu mudar essa cor aqui. Então, eu tenho aqui, né, essa válvula, a simbologia dela. Então, eu tenho essa válvula, né, a linha aqui, né, a simbologia dela é aqui, ó. Eu tenho o ponto de entrada A, o ponto de saída B do ar comprimido. E nos circuitos, né, pneumáticos, você vai ver ela dessa forma aqui, ó. Essa daqui é a válvula unidirecional. Então, por que que ela é unidirecional? Porque ela vai regular a vazão desse fluido em uma única direção, né? Então, quando o ar comprimido está indo de A para B, ela passa por um dentro da válvula, né? Quando o ar está indo de A para B, dentro da válvula, eu vou ter lá um dispositivozinho que vai reduzir a área da seção transversal aqui da minha tubulação, né? Então eu estrangulo esse ar. Então, estrangulando o ar, eu consigo controlar a vazão desse fluido, né? Então, quando eu movimento, né, essa rosca aqui, né, esse parafuso, eu estou regulando, né, a quantidade de ar que vai passar aqui no meu, no meu circuito, certo? E por que que ela é unidirecional? Então, isso eu tá quando ela é de A para B, né? Então, de A para B, eu consigo regular a minha passagem de fluido aqui através desse parafuso. Agora, se eu tenho o ar vindo no sentido contrário de B para A, né? Eu tenho aqui, né, que ele passa, né, por uma válvula aqui, ó, e aí quando ele encontra essa válvula de retenção, ele encontra um caminho livre, né, e vai de A para B aqui, não passando pelo processo de regulagem
de vazão aqui. Então, por isso, né, essas válvulas unidirecional, na verdade, ela é duas válvulas dentro de um mesmo envoltório, né? Então, eu tenho uma válvula reguladora, né, de fluxo e uma válvula de retenção. Quando o ar vai de A para B, eu consigo regular esse fluxo, mas quando ele vem de B para A, eu não consigo, né, regular esse fluxo. O ar comprimido encontra uma passagem livre, beleza? Beleza. E eu tenho aqui a minha válvula, né, de fluxo. Opa, então essa daqui é a unidirecional, falei ao contrário, né? Mostrei o desenho contrário. Então essa daqui é a direcional. Então tá vendo, ó? Na própria nomenclatura, no corpo da válvula, já vem a indicação, né, de quando o ar vem dessa entrada para essa, quando ele está nesse sentido da seta aqui, ó, ele é controlado, certo? Eu consigo, né, através do giro desse parafuso, regular a passagem de ar aqui, certo? E quando ele vem, né, daqui para cá, né, eu tenho aqui, ó, tá vendo, livre, que ele é um caminho livre para esse ar comprimido. Aqui é a representação da válvula, né, que eu acabei de desenhar, da válvula de retenção, certo? E essa que estava aqui, né, ela é a válvula de fluxo bidirecional. Então aqui tá válvula bidirecional, é porque na hora que abre ela tá aparecendo o nome errado. Mas aqui ela é bidirecional porque tanto faz o ar entrar por aqui e sair por aqui, quanto entrar por esse lado e sair por aqui. Aí eu consigo regular em ambos os sentidos, né, da mesma forma. Então ela é desse jeito aqui, ó. A para B, aí eu tenho realmente somente essa válvula. Então, quando eu tenho essa simbologia nos meus circuitos pneumáticos, refere-se a essa válvula reguladora de fluxo aqui bidirecional, beleza? Beleza. E aí a gente vai ver, né, mais para frente aqui, detalhe por detalhe dos cilindros, né, os detalhes construtivos dos cilindros pneumáticos. Então, vamos ver aqui, ó, rapidamente, os cilindros de simples ação, né, ou de simples efeito e o de duplo efeito ou dupla ação. Então, os cilindros, né, de simples ação, né? Então, deixa eu passar aqui, vou mostrar a forma construtiva primeiro. Então, os cilindros, eles são basicamente, né? Isso que eu já mostrei, né? Então, ele está falando aqui, ó, que um cilindro, eles são formados por um tubo cilíndrico, né? Que é esse daqui de cima, chamado de camisa, né? Eu tenho aqui essas tampas, tanto a dianteira quanto a traseira, né? São chamadas de cabeçote. Então, cabeçote frontal, cabeçote traseiro. Eu tenho aqui o meu êmbolo, né, que é o que faz a vedação aqui do ar de um lado para o outro e que realmente transforma essa pressão em força, certo? E eu tenho aqui, né, os elementos de vedação, que são as gachetas, e eu tenho a haste aqui, né, desse êmbolo, certo? E aqui tem a forma construtiva dos nossos cilindros. E aí eu tenho os cilindros de simples ação, né? Ele tem esse nome por quê? Porque para executar o trabalho, ele utiliza ar comprimido apenas em um único sentido. Ou seja, quando o ar, né? Quando o ar vem nesse sentido aqui, né? Então o ar entra nesse sentido e meu cilindro avança, certo? Para recuar, quem recua é a força dessa mola aqui, né? Ou seja, eu retiro, né? Ar comprimido, eu paro de injetar ar comprimido aqui, e aí a força da mola vence, né? Essa força do ar aqui, empurrando o ar que estava aqui dentro para a atmosfera. Então ele é de simples ação porque ele utiliza esse ar comprimido em apenas um único sentido, certo? Seja no avanço, como eu mostrei aqui, ou seja no retorno da haste, certo? Então, quando o ar comprimido entra aqui, ele gera uma força maior que a força da mola, e aí o cilindro, ele anda, o êmbolo vem nesse sentido, né? E aqui minha haste recua, beleza? E a gente tem, né? Deixa eu limpar aqui. Os nossos cilindros, né, de duplação. Então, o de duplação, ele é responsável ali por mais ou menos 90, 95% das nossas aplicações. Por quê? Por incrível que pareça, né, ele é mais barato a forma construtiva, né, em termos de preço de compra do que os de simples ação. Então, a gente utiliza muito mais os cilindros de dupla ação.
Ele tem esse nome porque ele utiliza o ar comprimido para executar trabalho nos dois sentidos, ou seja, tanto no avanço quanto no recuo, certo? E aí, quando a gente fala, né, em desenvolver trabalho nos dois sentidos, eu tenho que tomar cuidado, né, com a área de contato aqui do meu cilindro, né, do meu pistão, ou seja, no avanço, né? Então eu tô falando aqui nesse cilindro aqui, né? No avanço, né? Quando a haste vem da esquerda para a direita, eu tenho essa área de contato aqui, certo? Então essa área aqui, né? Ela serve como contato para minha pressão e isso gerar trabalho. Quando o ar entra para cá nessa câmara, né? Gerando o movimento de recuo aqui, eu tenho que descontar a área da minha haste aqui, né? Então eu tenho uma área muito menor aqui, ó, para desenvolver esse trabalho. Ou seja, eu tenho mais força no avanço do que no recuo, certo? Então, beleza. Aí, o ar comprimido, então, ele é admitido e liberado, né, de forma alternada por essas duas entradas aqui, ó, né, por esses dois orifícios existentes no nosso cabeçote. Então, tem um orifício de entrada e saída tanto no cabeçote frontal quanto no cabeçote, traseiro aqui, certo? Beleza. Então, a gente viu aqui, né, o cilindro de simples ação e o de dupla ação, e aí a gente tem, né, é, associações desses cilindros mais para frente que vão gerar, né, formas específicas de trabalho. E aí a gente vê isso na próxima aula, como a gente já está em cima do horário aqui. Beleza? Então é isso, Evandro. Na próxima aula aí a gente vê mais a fundo sobre sobre os nossos dispositivos pneumáticos e qualquer dúvida eu tô aqui, online na plataforma, pode mandar mensagem, certo? Qualquer dúvida que tiver. Ok. Falou, então.